Olá pessoal, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre 4 publicações científicas que você pode fazer durante as férias para crescer o seu currículo para a residência médica. Eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para a residência médica, criadora do programa PPA, que hoje é um programa reconhecido pelo Ministério da Educação para te treinar a construir um currículo de destaque para a sua residência médica, e também sou criadora do Núcleo de Pesquisa Científica da Universidade Potiguar. Acredito que vários de vocês, pessoal, estão entrando de férias nas próximas semanas, estão ali realizando as últimas provas do seu curso de medicina, e eu tenho uma excelente oportunidade para vocês aproveitarem melhor o seu currículo durante o período das férias. Primeira publicação, galera, que você consegue fazer durante as férias em um curto período de tempo, isso diga-se assim, em questão de 2, 3 semanas, que você consegue tranquilamente realizar, é o relato de experiência. A grande vantagem de você realizar o relato de experiência é que, primeiro, você consegue realizar no seu curto espaço das férias. Não vai tomar muito tempo durante as férias. Se você souber fazer com a estratégia do jeito certo, você consegue ali realizar entre 2 a 3 semanas. No programa PPA, nós realizamos o artigo científico em 3 semanas. O relato de experiência não precisa de aprovação do comitê de ética. Você não vai ficar horas e horas e horas coletando dados de uma base de dados ou pegando artigos científicos de uma base de dados, tendo que ter todo um referencial teórico super robusto, sabe? Então, você não vai precisar ter esse BO. Então, o relato de experiência ele é excelente para que você consiga estar publicando em um curto espaço de tempo. E claro, o que é esse relato de experiência e quais são as condições que eu preciso ter para que eu consiga fazer? Já que ele não precisa de aprovação do comitê de ética, eu posso fazer da minha casa, não precisa ir presencialmente, que pontua no meu currículo. Gente, essas publicações que eu estou te mostrando aqui, você consegue atingir mais de 19 pontos no edital do ENARE, mais de 10 pontos no edital da USP, pontua 40 pontos no Albert Einstein, Sírio-Libanês, vai estar pontuando também no edital da Unicamp, vai estar pontuando também no edital de Recife aqui, da CSPE, vai estar pontuando 20 pontos no edital do Ceará, Distrito Federal também vai estar pontuando. Então, sério, anota que você perdeu uma sacada é perder uma oportunidade de ter pontos no seu currículo para residência médica. Então, pessoal, o que é o relato de experiência? Ele é a descrição de uma experiência vivida que pode contribuir para a sua área de atuação. Então, veja, ele é uma experiência que você viveu como estudante de medicina, e aí você vai trazer o referencial teórico por trás dessa sua experiência, e por trás dessa experiência, você vai trazer uma discussão. Então, por exemplo, o que aconteceu muito ali em 2021, 2020, na época da pandemia? As enfermeiras passaram a escrever sobre como é que elas faziam uma fila de espera naqueles pacientes que estavam com suspeita de Covid-19. Fizeram a descrição do seu relato de experiência e trouxeram a experiência delas e o background teórico para explicar. Então, você vai descrever a sua vivência profissional como estudante de uma forma que você consiga, junto com a base teórica, fazer uma discussão e uma troca de ideias. Vamos supor que você tenha sido monitor de anatomia. Você pode fazer um relato de experiência falando como foi a sua experiência em ser monitor de anatomia. E aí você pode contar um pouco, por exemplo, quanto a monitoria foi válida para o seu currículo. Ou você pode falar o quanto ela foi válida para o pessoal que você foi monitor. O quanto isso te acrescentou profissionalmente. Entende? Sério, gente, é muito legal quando a gente vem com essa vibe de pegar uma experiência da faculdade de medicina e trazer para o dia a dia. Outra experiência muito legal que você também pode estar utilizando são, por exemplo, os estágios. Então, você fez estágio em uma UTI, dá para você trazer como relato de experiência. Você fez, por exemplo, uma ação social. Então, na UBS, você como estudante de medicina, nos seus primeiros períodos, você vai para o postinho, você faz o quê? Territorialização. Você participa lá do hiperdia, você participa das consultas do pré-natal. Então, ali, aquela vivência que você teve, ela pode ser relatada por meio, sim, de uma experiência que você viveu e tá pontuando no seu currículo para residência médica. Então, por exemplo, esse foi um trabalho publicado durante a pandemia. O pessoal não estava podendo sair de casa, mas precisava de currículo para residência médica. Esse aqui foi o trabalho que foi apresentado dentro do programa PPA sobre as repercussões da educação à distância no ensino médico durante a pandemia do Covid-19. Sobre o edital do PSU Ceará, olha a importância de você aplicar isso aqui que eu estou trazendo para você hoje, de você realmente entender quais são os tipos de trabalho e você aplicar durante as suas férias. Porque aquilo que você estiver fazendo durante as suas férias já vai estar somando no seu currículo para quando você for aprovado na residência médica. E você não ter que ficar refém de sempre acertar o máximo de número de questões. Cara, teu currículo, ele faz simplesmente, sabe o quê? Ele sobe a sua classificação, ele te coloca pra dentro das suas vagas. Então, vamos ver aqui. PSU da Resmédica do Ceará tem 14 vagas para cardiologia. Tendo 14 vagas para cardiologia, eu quero que você veja o candidato número 12, pessoal. É o 607. Esse cara, 607, ele poderia ter sido simplesmente desclassificado. Por quê, pessoal? Porque simplesmente olha a nota dessa galera, toda alta. Ele poderia simplesmente não ter passado. Mas olha aqui, ele conseguiu ter um currículo legal que subiu a nota dele. Por quê?
Porque o que importa, pessoal, é a nota final. É a nota que fica aqui no final. Se você fosse ver a quantidade de pessoas que tiraram essa nota e ficaram para trás por causa de um currículo ruim, foi um monte de gente. E é esse o poder que o currículo tem, de fazer com que você suba na lista de classificação e te coloque dentro da vaga que você tanto sonha. Para você que está no ciclo clínico e no internato, você ainda consegue recuperar o seu currículo, certo? Você consegue crescer o seu currículo durante o período das férias e você ainda consegue atingir a máxima pontuação na análise curricular. A estratégia que você usa é diferente da estratégia de quem está no início do curso que tem que utilizar. São 2 pontos diferentes. São 2 pontos distintos que você precisa prestar atenção e você não pode ignorar, mas é de jeito maneira nenhuma. Então não ignora essa oportunidade. Para você que está no ciclo clínico, está indo para o internato, vocês dois têm que usar estratégias diferentes daqueles que estão no primeiro período na faculdade de medicina. E todo mundo não pode ignorar que existem pontuações que são de extrema relevância no currículo para residência médica e tem pontuações que não são relevantes tanto assim. E a grande maioria das pessoas estão investindo naquelas pontuações que não são relevantes tanto assim. Então preste atenção para onde você está investindo o seu currículo, aonde é que você está dedicando o seu tempo. Que aí pode ser que você esteja dedicando o seu tempo em um local que não seja legal. Segunda pesquisa, galera, que você consegue realizar durante o período das férias e mais rápido que o relato de experiência você consegue realizar é a pesquisa com dados secundários, ou seja, são as pesquisas epidemiológicas. Cara, o que são as pesquisas epidemiológicas? Pessoal, guarda o seguinte conceito. Pesquisa epidemiológica, ela é aquela pesquisa que é relacionada a eventos ligados à área da saúde. Então, pode ser desde saneamento básico, podem ser eventos da parte financeira, do quanto é um custo para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, ter aquele paciente com câncer de próstata, ou aquele paciente que está com sarampo, internado em um hospital. Então você pode também fazer essa avaliação de custos, tá? A pesquisa com dados secundários, ela é excelente para você fazer durante as férias, por quê? Você consegue realizar em um curto espaço de tempo. Você pode estar realizando ela, certo? Sem aprovação do comitê de ética, porque ela não precisa de aprovação do comitê de ética, uma vez que os dados dessas bases de dados, todo mundo consegue ter acesso, então todo mundo consegue ter acesso a dados de base secundária. Está disponível na internet e você mesmo pode agora abrir o CIVEP-GRIP e coletar dados lá do CIVEP-GRIP. Todo mundo que está aqui me assistindo já pode ir lá. Então é um curto espaço de tempo. Literalmente, quando você abre lá o CIVEP-GRIP, em uma questão de 2 minutos você consegue fazer uma coleta de dados que já vai te gerar pontos na residência médica. Então tudo está sobre você aplicar o seu tempo naquilo que é certo e naquilo que vale mais a pena. Cara, tem um monte de gente que está investindo em fazer, por exemplo, uma revisão de literatura. Geralmente o pessoal quer realizar a revisão de literatura achando que é mais simples de realizar, sendo que é o trabalho mais complicado de você realizar. Porque você já precisa ter conhecimento do tema, você precisa saber buscar em base de dados muito bem, para que você possa encontrar artigos que respondam aquela sua pergunta de pesquisa. Cara, é muito mais complicado você começar por esse caminho do que você ir pelo outro caminho. Esses caminhos que eu tô te passando aqui. Relato de experiência, pesquisa com dados secundários, são as pesquisas mais simples que qualquer estudante de medicina consegue realizar, mesmo que ele seja leigo em pesquisa científica. E que mais importante, que ele consegue realizar com qualidade, sem comprometer a qualidade do trabalho e em curto espaço de tempo. Bom, mas o que é uma pesquisa com base de dados secundários? Bora lá, pesquisa epidemiológica. A pesquisa epidemiológica é empírica, baseada na coleta de informações sobre eventos ligados à saúde, em uma população definida e na quantificação desses eventos. Então, eu sempre gosto de mensurar que são eventos ligados à saúde, não é somente de doença. Então, a gente tende a querer sempre coletar dados de, por exemplo, teve tal sarampo, teve tal taxa de mortalidade. Nós temos aqui o câncer de próstata, teve essa incidência em homens acima de 60 anos. Então, nós sempre queremos falar sobre doença. Mas eu quero te falar que os dados que estão disponíveis para você coletar na internet, para você escrever, não são dados só de doença. Você pode fazer trabalhos de dispensação de medicamentos, de quanto se tem usado os antibióticos. Mais uma vez, repito, você pode fazer estudos falando sobre quanto é custoso. Ou, por exemplo, quanto é que hoje o SUS ele gasta fazendo uma mamografia? Qual era a expectativa que ele tinha para gastar e qual é o fato que ele realmente gasta? Ou, por exemplo, quanto hoje se gasta com exames laboratoriais solicitados de forma errônea? Então, são várias vertentes que vão envolver eventos ligados à saúde. Vai envolver tudo isso, tá, pessoal? Uma base de dados que você pode estar utilizando para começar a coletar esses dados é o DataSUS. Ele é uma unificação de vários sistemas de notificação em saúde, galera. Então, ele é uma unificação do sistema de informação de mortalidade, do sistema de nascidos vivos. Então, nasceu uma criancinha, está sendo computado lá do DataSUS. Então, ele é um departamento de informática e ele vai computar vários sistemas dentro dele. Então, vários sistemas vão estar dentro desse sistema único aqui que você está vendo.
Então, sério, gente, é um mundo e todo dia dá para fazer um trabalho realizado com o DataSUS. Então, olha aqui, pessoal, esse trabalho, publicado pela Júlia, foi 8 trabalhos submetidos e aprovados no Congresso Brasileiro de Cirurgia. Ela botou obrigado a todos os meus companheiros e companheiras aqui do PPA que entraram nessa comigo. Esse outro trabalho foi realizado pela Júlia Arcanjo. Ela falou que foi 4 trabalhos aprovados no Congresso Paulista de Neurocirurgia e um ganhou em 3º lugar. Então vejam, um Congresso Paulista de Neurocirurgia, um congresso realmente criterioso na hora de aceitar os trabalhos científicos, e ele aceitou um trabalho que foi realizado em questão de 2 semanas dentro do programa PPA, porque é um trabalho simples, não precisou de aprovação do Comitê de Ética, mas além de simples, ele foi feito com estratégia, e foi feito com qualidade. Então, não é porque é simples que ele não vai ser feito com qualidade. Não é porque é simples que você vai escrever qualquer coisa. Então, você tem que escrever os itens certos, no momento certo, na hora e na metodologia alinhada, para que você obtenha um trabalho de alta qualidade científica, por mais que tenha uma metodologia acessível para quem não entende tanto de pesquisa. Vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês? Que existem trabalhos científicos que são mais simples de ser realizados e que você consegue enviar. Olha esse exemplo aqui, por exemplo, também, da Sodriane. A Sodriane, em um único evento, ela produziu esses trabalhos em questão de 2 semanas e ela conseguiu enviar para a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. Isso aqui é um congresso internacional e aceitou esse tipo de trabalho. E você, durante as férias, pode aproveitar que já está de folga e você pode começar a entender sobre a produção desses trabalhos científicos. E aí você vai fazer o quê? Já vai começar o ano 2024 com pontos no seu currículo para residência. Não só para residência, mas a curto prazo, quando você quiser fazer um estágio, quando você quiser ser aprovado naquela liga acadêmica que você tanto quer, entrar em um programa de iniciação científica. Todas essas, pessoal, são formas que você vai estar realizando para que você possa crescer o seu currículo e ganhar as oportunidades dentro do curso de medicina. Que você sabe que, infelizmente, as oportunidades dentro do curso de medicina, elas estão cada vez mais escassas, em decorrente do quê? Do altíssimo número, pessoal, de pessoas que estão entrando na faculdade de medicina. E daqui em diante, nós tendemos o quê? A aumentar cada vez mais o número de escolas médicas, pessoal. Aumentando mais o número de escolas médicas, vai ficar mais raro você ter estágio, mais raro você conseguir uma vaga na monitoria. Então, prepara o seu currículo para as oportunidades de 2024. Cara, 2024 vai abrir intercâmbio da DENEM. Intercâmbio da DENEM você consegue ir para vários hospitais do Brasil inteiro, prestando a prova com seu currículo. Você já vai entrar em 2024 com pontos no currículo para você prestar a prova e prestar sua vaga em São Paulo, em Minas, onde você quiser, para entrar no estágio pela DENEM. E a FMSA do mesmo jeito. A FMSA, ela abre todo mês vagas remanescentes e ela tem um programa anual também de vagas de intercâmbio. Você pode ir para o Canadá, você pode ir para a Suíça, você pode ir para a Itália, concorrendo por meio do seu currículo. Não dá para perder essa grande oportunidade que está aqui para você. Clara, aonde é que eu vou começar a publicar esses itens? Adriele, você vai ter que escolher, no mínimo, uma revista indexada em bases de dados específicas, porque se você não publicar nessas bases de dados que o edital de residência médica ele está solicitando, aquela publicação ela não vai ser válida, e a publicação de congressos válidos para pontuar na residência médica. Então, isso que eu estou te ensinando aqui, você tanto consegue enviar para congressos válidos para pontuar na residência médica, assim como também você consegue mandar artigos científicos para revistas válidas para pontuar na residência médica. Então, o tipo de pesquisa que eu estou te ensinando aqui, você consegue enviar para as diversas modalidades de publicação. Claro, qual o banco de dados secundários é recomendado? Henrique, não existe o melhor banco de dados recomendado, certo? Aqui eu trouxe o DataSUS, porém o que acontece, certo? É que a grande maioria das pessoas acabam usando o DataSUS, mas não existe só o DataSUS, existe uma infinidade de outras bases de dados, tanto nacionais quanto internacionais, de dados epidemiológicos e de hospitais também que você pode estar utilizando. Claro, tem alguma dica para banco de dados em pediatria que você indica? Bom, a questão de banco de dados em pediatria, o que você vai acontecer é que vão existir bancos de dados mais gerais e aí você consegue filtrar para a faixa etária pediátrica. Então você pega um banco de dados geral, da população geral, e você consegue filtrar para essa faixa de pediatria. E aí o que eu recomendo só é na pediatria você manter ali as faixas de estudo dentro da pedi. Então, o período de vida neonatal, o pré-escolar, na idade escolar, a adolescência e por aí vai. Tá bom? Então, só respeitar essa divisão de faixa etária dentro da pediatria que a gente já sabe que existe. Então, o interessante que eu acho, quando a gente está fazendo pesquisa com base de dados desse jeito que a gente está falando aqui, é você estar utilizando essas bases de dados gerais, porém, fazer o filtro para a população pediátrica pela faixa etária.
Outro item, pessoal, que vale a pena você investir durante as férias, para você começar, e principalmente pensando no seu TCC, pensando em você já garantir o seu TCC durante as férias, é a pesquisa com questionários. É uma pesquisa super interessante para você começar, porque não precisa que você esteja presencialmente realizando a coleta desses dados. Uma vez que você não precisa estar presencialmente realizando a coleta desses dados, você pode tranquilamente fazer da sua casa e pedir ajuda de amigos também para realizar essa pesquisa com questionários. Um dado interessante de você trazer aqui é que a pesquisa com questionário você pode realizar como seu trabalho de conclusão de curso. Mas um comentário que eu quero fazer é que, pessoal, se você já tem um relato de experiência publicado em uma revista válida para pontuar na residência médica, ou uma pesquisa com base de dados secundárias, você precisa ter na sua mente, galera, que só de ter o artigo já publicado, em algumas faculdades você já não precisa mais fazer o seu TCC. É importante já mencionar isso, né? Já pensou, você já tem um trabalho publicado, esse trabalho já pontua no seu currículo para residência médica, além de estar pontuando no seu currículo para residência médica, você não precisa fazer o TCC. Seria uma coisa incrível. A grande questão da pesquisa com questionário é que eu não recomendo que você faça o questionário. É que você já pegue aqueles questionários já validados para avaliar na medicina. Mas vamos entender mais ou menos qual é o conceito de pesquisa com questionário e por que é que eu recomendo que você siga desse jeito, tá? Então, pessoal, o que é a pesquisa com questionário? É uma pesquisa do tipo survey, que basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar dados da minha população. Tem a população que eu quero conhecer, e dessa população que eu quero conhecer, eu vou levantar dados sobre ela. Para que eu possa entender, por exemplo, será que ela tem uma qualidade de vida boa? Ou será que a asma dela está controlada ou não? Então pega um grupo de pessoas e eu vou levantar dados. Esses dados podem ser super variáveis, podem incluir censos demográficos, podem incluir pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado sobre preferências do consumidor. Então, pessoal, pode ser sobre várias coisas, tá? Pode ser sobre várias coisas e itens, desde que sejam itens sobre conhecer a população. Quando você faz o seguinte, você quer conhecer a população do ponto de vista de avaliar a saúde dela, aí você vai fazer questionários que avaliem aquela questão de saúde. Então, deixa eu colocar só um exemplo aqui. Quando a gente está dentro da faculdade de medicina, a gente aprende que se você tem uma questão de memória, para você saber se realmente você tem ali uma questão que você precisa investigar aquela memória, que você tem algum distúrbio, tem que começar a aplicar naquele idosinho de saber se realmente ele tem uma perda de memória ou se é mais atenção. Então, a gente aplica o mini exame do estado mental, que a gente chama de Mini-Mental. O Mini-Mental, ele já é um questionário padronizado, validado para vários exames e que você pode estar usando na sua pesquisa científica. Existe também a escala de Pittsburgh, que é um questionário para avaliar a qualidade de sono. Veja, nós temos a medicina do sono. Dentro da medicina do sono, nós temos os distúrbios do sono, ou seja, narcolepsia, nós temos a questão da insônia, nós temos a questão também da qualidade de sono, que a qualidade de sono está intimamente relacionada ao aprendizado, à retenção de memórias, está ligada também ao controle emocional. Inclusive, assim, só um parênteses, existem alguns estudos, pessoal, que falam que esse grande boom, um dos contribuidores desse grande boom da saúde mental, óbvio, tem a pandemia, mas que antes um pouquinho da pandemia, um dos contribuidores para a diminuição da saúde mental ou o aparecimento de ansiedade, depressão, está ligado também ao curto espaço de sono que nós temos nos dias de hoje. Então, você ter uma diminuição das suas horas de sono e da qualidade desse sono também. Então, só esse parênteses aqui para ilustrar que o quão o seu sono é bom ou ruim, ele pode ser mensurado pela essa qualidade de sono da escala de Pittsburgh, que ele é um questionário que você aplica, no final você tem um score e você consegue saber se aquele seu paciente ele tem uma qualidade de sono ruim ou boa. Inclusive, eu mesma já fiz uma pesquisa sobre isso e ela foi publicada na Associação Brasileira de Sono, na Sleep Science. E foi um estudo em que eu avaliei a qualidade de sono dos estudantes de medicina durante a pandemia do Covid-19 e descobri várias coisas. Então, assim, o que eu quero passar para você aqui, é possível você fazer esse tipo de publicação científica, é possível você aproveitar as férias para você preparar o teu projeto de pesquisa, preparar o seu TCC de uma forma mais rápida, mais prática, que você não precise ir presencialmente. Só tem um porém, pessoal, e um quesito desse tipo de trabalho aqui, é que você precisa sim ter uma aprovação no comitê de ética. Então, esse tipo de pesquisa aqui, ele precisa passar por aprovação do comitê de ética, e até mesmo se você for fazer como o seu TCC, por mais que ele seja um relato de experiência, ou que ele seja uma pesquisa com dados secundários, ele também, só pelo fato de ser um trabalho de conclusão de curso, ele já precisa passar pelo comitê de ética em pesquisa. Mas veja, pessoal, isso aqui é uma excelente vantagem para que você economize tempo, neurônio e energia na hora de preparar a sua publicação científica para a residência médica.
Cara, onde os relatos de experiência são mais publicados? O relato de experiência, pessoal, ele vai ser mais publicado naquela revista que fale sobre o tema daquele relato de experiência. Então, por exemplo, você fez um estágio e esse estágio foi realizado em um hospital psiquiátrico, só colocando como exemplo, tá, galera? E aí, o que é que acontece? Você pode pegar esse relato de experiência, já que ele fala sobre saúde mental, e enviar para uma revista que seja sobre esse tema. Ah, não, claro, eu fiz um trabalho na UBS, fiz um trabalho no postinho. Aonde é que eu mando essa minha revista? Então você vai, idealmente, mandar para uma revista que fale sobre esse tema e atenda aos pré-requisitos do edital de residência médica. Então, a revista ela vai fazer o filtro se você está publicando algo dentro do que a revista ela quer publicar. O que mais faz, pessoal, hoje, ter artigos científicos rejeitados é você mandar o seu artigo para uma revista que simplesmente não quer falar sobre o seu tema. E, estatisticamente, os artigos que são mais rejeitados é porque eles foram mandados para uma revista que não queria falar sobre o seu tema. Então, não é nem porque o teu artigo ele foi ruim, é que você só mandou para o canto errado. Claro, em quantas pessoas eu tenho que aplicar esse questionário para ser válido? A validação do seu questionário, ela tem que ser feita antes um estudo de número de amostragem, para que você tenha um N certinho, para que aquele número de participantes de pesquisas ele realmente reflita e você consiga extrapolar os dados para a população. Então, você tem a população de estudante de medicina que você quer estudar, porém você não consegue pegar todos os estudantes de medicina daquela população. E aí, o que acontece? Você vai pegar só um pouquinho, você vai pegar uma amostra. Então, você precisa fazer um cálculo chamado cálculo amostral, para que aquela amostra pequenininha que tu pegou, ela sirva para você expandir os dados para a população como um todo. No relato de caso, você pode sim estar realizando durante as férias. E o que é que esse relato de caso? É a mesma coisa do relato de experiência? Vamos dividir aqui. O relato de experiência, você vai descrever uma experiência que você viveu. É você ali dentro daquele relato. Uma experiência que você foi no estágio e realizou aquele estágio, que você fez monitoria e realizou aquela monitoria. Já é o relato de caso. É o caso clínico de outra pessoa. É o caso clínico que você atendendo no seu ambulatório. Então, você vai descrever o caso de outra pessoa, não seu, certo? Esse é um ponto super interessante e é importante a gente mensurar. Então, basicamente, claro, o que é que acontece aqui que eu preciso de aprovação no comitê de ética? O relato de caso, ele precisa de aprovação no comitê de ética, só que ele tem um trâmite mais simples. Você pode preparar o artigo do jeito que você vai mandar para a revista, só que antes de você mandar para a revista, você pede um termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente. E aí você pede que ele assina, permitindo com que você escreva sobre o relato de caso dele, deixe escrito lá os exames de imagem, os exames laboratoriais. Ele deixa isso assinado e aí você manda essa assinatura junto com o artigo científico para o comitê de ética. Ele tem um trâmite mais simples, pessoal, e é por isso que ele está dentro das pesquisas científicas mais simples para realizar dentro do curso de medicina. Bom, o relato de caso ele é excelente para você fazer durante as férias, principalmente quando você está nas férias acompanhando um médico. Você vai para as férias, acompanha um plantão, você vai para as férias, acompanha um ambulatório de uma especialidade que você quer ser no futuro, e você pode estar de olho no seu dia a dia se você vê um caso interessante, que esse caso ele pode sim se tornar uma publicação científica. Tem gente que acha, cara, mas um relato de caso, ele é uma pesquisa? Então sim, para aqueles que são mais pragmáticos, o relato de caso, ele é uma pesquisa observacional descritiva. Você só vai observar e vai descrever aquilo que você está vendo. É isso. Nada mais, nada menos. E é muito legal porque o relato de caso, pessoal, ele traz uma vibe que é como se você estivesse discutindo o caso clínico na sua sala, discutindo um round. Uma discussão que você vai dialogar ali naquele primeiro momento, o diagnóstico daquele seu paciente, como é que foi o exame físico dele, quais foram os principais exames solicitados, quais foram as principais intervenções que você viu ali. E o grande objetivo é que você saia desde ali a hipótese diagnóstica inicial e que você vá trazendo as intervenções que foram realizadas e a evolução do paciente, de acordo com que você chegue no final e você fecha o caso. Então, o ideal é que você pense em trazer um relato de caso quando você já tenha fechado aquele caso clínico. Lembrando, pessoal, isso que eu estou te ensinando aqui, essas modalidades, você pode enviar tanto para congressos médicos válidos para pontuar na residência médica, quanto para revistas científicas válidas para pontuar na residência médica. Então, por exemplo, aqui você tem um caso, aqui é uma radiografia doente e aqui é uma radiografia de um paciente saudável. Então você pegou um paciente inicialmente e você viu que ele tinha essa imagem radiológica, radiopaca no centro. Nossa, Clara, que estranho, o que é que pode ser isso? Você vai estar fazendo um caso clínico de qualquer doença do dia a dia? Não. Tem que ser de casos clínicos interessantes e casos clínicos que sejam potencialmente publicáveis. Um caso clínico potencialmente publicável é um caso clínico que ele tem ou um diagnóstico, que precisou ter um raciocínio clínico mais apurado, ou que então teve um resultado inusitado, ou que foi um efeito adverso da medicação, ou até mesmo que foi ou uma doença rara ou incomum. Essa aqui é uma radiografia de um paciente com tuberculose.
Então, já sim foi relatado sobre tuberculose há muito tempo atrás. As doenças inicialmente, pessoal, elas eram escritas por relato de caso. E antigamente e hoje em dia, se a gente for pegar, por exemplo, o Covid-19, o primeiro relato de Covid-19, ele foi realizado por meio de um relato de caso. Já pensou se não tivesse aquela primeira pessoa a escrever sobre o relato de caso? E hoje em dia o relato de caso ele é produzido da seguinte forma, de resultado inusitado e de casos clínicos que não são tão simples assim de entender. Então, por exemplo, esse caso clínico aqui foi quando começou a sugerir que os pacientes que tinham, na faixa etária pediátrica, que tinham Covid-19, eles desenvolviam uma síndrome inflamatória. E aí começou a falar sobre influenza B, infecção e doença de Kawasaki em adolescentes durante a pandemia do Covid-19. Um relato de caso. Então aqui foi onde começou a sugerir aquela hipótese de uma síndrome inflamatória durante a pandemia do Covid-19. Eu espero que você tenha realmente aprendido pra caramba na nossa aula de hoje. Um cheiro enorme no seu coração. Tchauzinho